Olá, amigos, boa tarde. Sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet, para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho nesta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Campeonato Brasileiro e Sul-Americana são destaques. O Brasileirão ontem, Maracanã. O líder Flamengo voltou a vencer. Bateu o Inter de Porto Alegre e aumenta a vantagem. Mas um jogo muito polêmico, hein? Jogo de muita disputa, acirramento, expulsões. Já vamos falar um pouquinho também da vitória do Flamengo. O São Paulo, olha o São Paulo, perdeu em casa pro Goiás, hein? E já tem gente pedindo a cabeça do Cuca. Impressionante, o Cuca falou, eu não consigo encontrar uma razão para o meu time cair tanto de produção como tem caído. Ontem, Goiás 1-0 em pleno Morumbi, com vaias da torcida são paulina. Corinthians, por duas vezes, esteve à frente do placar. Precisava de mais um gol, pelo menos no primeiro momento, para ir para pênalti. No segundo momento, para classificar. E acabou cedendo empate duas vezes, está fora da Sul-Americana. Del Valle espera o vencedor desta noite do Atlético Mineiro e a equipe representante da Argentina. Olha, em busca de reabilitação, hoje tem Maracanã. Maracanã, Santos Futebol Clube pegando o Fluminense. Jogo também complicado, porque lá a crise ronda o time do Fluminense. Principalmente, o barril de pólvora está atrás ali do Oswaldo Oliveira, a ponto de explodir. Se hoje ele tomar coco do peixe, muito provavelmente deve cair o treinador. E por outro lado, o Santos, né? Que não vem de bons resultados e precisa se reabilitar urgentemente, que o Flamengo está cada vez mais distante. E o Santos não pode vacilar, perder tempo e acumular insucessos durante a competição. Já vamos falar muito isso sobre Santos e Fluminense, vamos falar muito do Campeonato Brasileiro e outros assuntos importantes aqui no nosso Baixada Esporte. Meu caro Guido Bortolomazzi, muito boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Vamos falar desse jogo entre Santos e Fluminense, até porque a rodada de ontem, e nós temos o jogo do Palmeiras ainda, né? O Internacional acabou perdendo o jogo que nós vamos falar, como é que o Flamengo está conseguindo resultados aí importantes, e um deles foi ontem, né? Nessa pressão toda que a equipe vem colocando para cima dos adversários, e a torcida do Flamengo, mais uma vez, enchendo os estádios. É a 10ª vez que o Flamengo bate recordes de renda no Maracanã, 10 vezes a maior renda das rodadas do Campeonato Brasileiro. É uma soma esplêndida que o Flamengo está tendo nesse exato momento. E nós vamos falar muito a respeito do que aconteceu também no jogo do São Paulo, né? O porquê que o São Paulo está errando tanto e essas derrotas que muitos torcedores não entendem o que vem acontecendo. E nós vamos falar muito a respeito disso. E um outro detalhe, a declaração que o Sampaoli deu da base do Santos não pegou bem e a molecada está todo mundo de bico na vila. Já tudo sobre Santos e Fluminense. Você quer dar um palpite para esse jogo? Você pode concorrer? Você pode não, você vai concorrer a um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada Santista. Eu falo da churrascaria Ponto dos Motoristas, na Praia Grande. Você vai entrar no Facebook do Baixada Esporte TV. Lá você vai colocar o seu nome, o bairro e dar o palpite. Santos e Fluminense. Se você acertar o placar, você concorre a um par de convites para saborear aí, ó, o melhor rodízio da Baixada, que é a churrascaria Ponto dos Motoristas, lá na Praia Grande. Se houver mais um acertador, a gente vai fazer o sorteio aqui na sexta-feira. Lembrando que a churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande tem mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais e uma grande variedade de saladas também. Outro detalhe importante, música ao vivo, toda sexta, por exemplo, amanhã, sexta-feira, tem música ao vivo. Sábado, domingo, feriados também. E para você que não conhece, leve a sua família. Na sexta-feira, hoje aberto das 11 da manhã até 11 da noite. Amanhã, igualmente, de 11 da manhã até 11 da noite. No sábado, das 11 da manhã até meia-noite. E no domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. Vale a pena, hein? Você não conhece ainda? Vá saborear o melhor rodízio da Baixada na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Palpite, Santos e Fluminense e boa sorte para você. Bom, hoje é quinta-feira, hoje é dia também de falar de velocidade. Aqui o nosso expert,
o nosso Tony Blair. Tony Vasconcelos, boa tarde para você, tudo bem, Tony? Boa tarde Edson, boa tarde Guido, boa tarde a você que nos acompanha. Tudo bem, Edson, tudo certo. Uma grande prova no último final de semana que nós vamos falar no programa de hoje, daqui a pouco, o GP de Singapura. Uma corrida dobradinha da Ferrari, num circuito que pouco favorecia a Ferrari, ou pelo menos assim se pensava. Ferrari mexeu muito no carro, conseguiu uma das coisas mais difíceis na Fórmula 1, que é evoluir o carro durante a temporada, e realmente mostrou muita força, deu muito trabalho à Mercedes, não que vá aí brigar por nenhum, o título já é do Hamilton, no meu entender, mas o vice-campeonato está em aberto entre Valtteri Bottas, entre o Charles Leclerc e o Max Verstappen, e o Vettel que venceu a prova, né? Acabou, o Leclerc ficou chateado porque achava que tinha que ter vencido, ficou em segundo, mas foi uma grande corrida. E o Santos, né, enfrentando o Fluminense hoje, você, como o Edson disse, pode dar o seu palpite, e sem Sampaoli, com o Désio no banco, Jorge Désio no banco, né? E o Sampaoli suspenso, 7 jogos sem vitória do Santos. Oremos, hein? O Fluminense tem que ser o grande recuperador alvinegro no Maracanã, porque é brincadeira, é o momento, o Flamengo está indo, viu, amigo? Tá, e mais uma vitória, vai empurrando, né? É isso. R$5 o ingresso para o torcedor do Fluminense. Tá certo, eu acho que tá certo, né? Acho que vai dar, ó, casa cheia. Tá certo, desespero é esse, tem que encher mesmo, porque o Santos está bem melhor que o Fluminense, não é a comparação, o Fluminense está na zona de rebaixamento, mas o Santos também precisa ganhar, deve ser um bom jogo, pelo menos brigado, né? Não tem outra saída para nenhum dos dois, cada um com o seu motivo, mas nenhum dos dois tem saída, nem o Sampaoli que vai assistir das sociais e nem o Oswaldo de Oliveira que vai comandar o Fluminense. Muito bem. A gente vai falar também do Cruzeiro, né? O Thiago Neves ontem não aceitou ficar no banco de reservas, pegou o boné dele e falou tchau. Isso é... E o Rogério Ceni não quis entrar no assunto. E daqui a pouquinho o Guido e o Tony também debatem a respeito disso. Bom jogador, experiente. E é um cara que é líder do grupo lá. Mas o Rogério Ceni falou, Thiago Neves, eu preciso de um cara mais rápido, mais jovem. E ele não aceitou. Olha aqui, você vai trocar o pneu do seu carro? Blanco Pneus não tem preço melhor em pneus abaixado, hein? Não fique protelando não, tá na hora de trocar, venha no Blanco. Não tem preço melhor. E não é só pneus, a melhor revisão automotiva para o seu carro. Por exemplo, o pneu Aro 13, R$ 169,00, a partir de R$ 169,00. O pneu Aro 14, a partir de R$ 199,00. E tem mais, amortecedor dianteiro do Gol, a partir de R$ 69,00. Blanco Pneus, pneu barato, é aqui. Ali na Antônio Meric tem 2 lojas, no 551 e no 456. Blanco Pneus. Olha, vamos fazer o seguinte, é rápido, não saia daí, a gente volta já. E o Guido falou de um dos assuntos que a gente vai debater aqui também, foi a declaração do Sampaoli dizendo que não usa a base porque ela não tem qualidade. A gente volta já. Super oferta Chevrolet Absoluta. Onix LT 2019, 39.890 ou 990 mensais sem entrada. Últimas unidades. Chevrolet Absoluta. Em Santos, Guarujá, Praia Grande e São Paulo. 32269000. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Agora a informação dada pela Rádio Itatiaia, nesse momento, em Belo Horizonte. Haverá uma reunião à tarde da diretoria e é muito provável que o Rogério Ceni deixe o comando técnico do Cruzeiro. Tudo vai depender da reunião de hoje à tarde. Parece que houve lá uma reunião entre alguns jogadores e falaram que o clima não está bom e a diretoria vai se reunir à tarde e poderemos ter uma notícia, né? Um treinador que mal assumiu já ser demitido, no caso, Rogério Ceni. Olha, meus amigos, o Rodrigo estreou pelo Real Madrid e dentre os jogadores que o Real Madrid contratou ao longo da vida, da história, foi o que mais rapidamente marcou um gol quando começou a jogar pelo time do Real Madrid. Ele fez um golaço ontem, né? Você que não viu aí, está em casa acompanhando o Baixado Esporte, dá uma olhadinha o gol do Rodrigo, ó. Tá com tudo e não está prosa, como dizia a minha avó. Vou dizer uma coisa, o Santos, em número de craques que fabricou, o raio caiu. Levaram o raio, aqui só cai a chuva, viu? Aqui só inunda. Vou dizer um negócio, esse moço aí é um bom jogador, um jogador eficiente e, importante dizer, um jogador de esquema tático. Vejo um futuro brilhante para ele na Europa, viu? Porque é um cara muito obediente às questões dos treinadores, enfim. Belo Agora, gol. essa referências que ele fez aí, reverenciando a torcida e tal, né?
Pô, não vou copiar Neymar, né? Porque o Neymar é que fez isso no Barcelona, quando fez o gol lá, né? Reverenciando e tal. Ele é um baita de um jogador, tem que ter oportunidade mesmo. Coisa que o São Paulo não deu muito para ele aqui. Essa é a realidade. Deixou o menino no banco no Campeonato Paulista. Já estava vendendo para o Real Madrid, mas ele entendendo que o menino não resolvia. A palavra do São Paulo, não era jogador para entrar no time de titular. E agora está aí no do Real Madrid fazendo gols. Tá certo que ele vem do banco, o Real Madrid também não vem passando por um bom momento, deve começar a ter reformulação. Mas, de um modo geral, é uma base do Santos que saiu para a Europa e está aí, fazendo gols e eleva o nome do Santos. Mais do que nunca, né? Bom, parabéns ao Rodrigo pela performance, né? E boa sorte para ele nessa carreira que promete ser vitoriosa na Europa. Olha, na abertura do programa, o Guido falou da declaração do São Paulo que não pegou legal, principalmente com jogadores da base. O São Paulo falou que não usa muito jogador da base porque não tem ainda uma qualidade que ele necessita. Vamos ouvir o que falou o São Paulo a respeito. Vamos lá. São Paulo, bom dia. Enquanto as coisas estão dando certo, é tudo muito bonito, né? Mas quando começa a perder, a torcida começa a criticar algumas coisas. E acho que a principal coisa que a gente tem sentido pelas redes sociais, enfim, é a falta da utilização dos meninos. Ainda está dentro do seu escopo utilizá-los esse ano, ou a não utilização deles é porque eles ainda não estão no nível de entrar num campeonato como o Campeonato Brasileiro? Nosotros estamos todo el tiempo analizando, en realidad. Es como le digo yo, todos los que no están cuando está la derrota, a través de para mí las redes antisociales no son sociales. Porque realmente la expresión de las redes tienen que ver con gente que toma una postura de análisis totalmente amateur a una persona que está dentro del día a día trabajando de manera profesional. Entonces usted me está planteando de que yo tendría que escuchar, y yo realmente escucho, yo trabajo con profesionalidad, con lo que veo, con lo que trabajo todos los días. Hoy Santo también tendrá que reestructurar en sus fuerzas básicas, en los menores, porque realmente la productividad de sub-23, sub-20, si usted ve la tabla y si usted es estadístico, se verá que no está pasando un buen momento, y tampoco hay jugadores destacados en esas divisiones, o por lo menos no se destacan. Si hay un jugador que está haciendo 5 goles en el sub-20 o hace 5 goles en el Brasileirao, en sub-20 habría que revisarlo, si yo no lo tengo en cuenta. Pero realmente eso no sucede. Entonces es como que querer que alguien resuelva desde un lugar que no existe una situación que es real. Hoy nosotros estamos todos los días y queremos que, ojalá que algún chico de acá pueda tener la posibilidad de reemplazar a los que hoy no están teniendo su mejor performance. Pero todavía yo no estoy convencido. Y siempre en todos mis lugares donde estuve, debutaron chicos, inclusive en la U de Chile debutaron en Copa Chile chicos de 15 años. Todavía acá no he encontrado la seguridad para que encima tengan que afrontar un joven que para mí no está pasando un buen momento, una situación difícil. Claramente ele dá a entender, Guido, que o jovem do Santos não é que não tenha qualidade. Para ele entrar, ele precisa resolver. Ele precisa ter, além do que chama de normal, acima da média. E não tem. Então, para que ele vai utilizar um jogador desse, podendo correr o risco de queimá-lo, né? Se ele tem no time que está jogando, jogadores que já estão um degrau maior. Então, colocar por colocar, só para dizer, olha, eu estou colocando por colocar, não atende a expectativa dele. A dele, né? A dele, porque ele mandou contratar só estrangeiro. A dele. Você acha que o Luiz, vou falar com toda a certeza do planeta Terra, o Felipe Cardoso, que foi contratado da Ponte Preta e hoje está no Ceará, é pior do que esse tal de Uribe? É pior do que esse cara? Não é. O Yuri Alberto é pior do que o Uribe? Não é. Então não vem com essa historinha. O Santos tem 4 ou 5 jogadores que deveriam fazer parte do elenco de cima. Porque o argentino trouxe a maioria dos estrangeiros, como é que ele vai justificar não colocando esses estrangeiros para jogar e colocando os meninos da base? Não, pô, por que você pediu a contratação? Então tem coisas que aconteceram no Santos nesses últimos tempos que isso tem que ser revisto. Porque essa molecada que está saindo daqui a pouco passa
Passa o time de você colocar. Um exemplo, o Sandri, o volante Sandri. Esse menino tinha que ter oportunidade como teve o Matheus do Grêmio. Mas ele falou, Guido, que ele utilizou um jogador no Chile com 15 anos de idade. Mas quem é o cara? Deve ser algum parente dele. Não. Não vamos. Não vem com história. Não vamos extremar. Não vamos deixar a coisa extremada. Ele falou que utilizou um garoto de 15 anos, quando ele estava no Chile. E por que não falou o nome do garoto? Ele falou o nome do garoto, eu não tenho de cabeça agora. E tá jogando aonde esse garoto? Tá lá, titular. Ele falou, eu coloquei porque o garoto tinha potencial, tinha qualidade. Ele Acho que é garoto. o Arauz, que ele jogava no Corinthians. Ele não tem medo de colocar menino pra jogar. É esse Arauz. Ele quer um jogador que seja diferenciado. É esse Arauz que tava no Corinthians. Ah, não sei se é o Arauz. Não é o Arauz. Pô. Ele falou o nome até do jogador, não veio minha cabeça. Eu com toda a sinceridade. Você olha pro time do Santos hoje, ó, o elenco do Santos. Você olha pro elenco do Santos, você vê a quantidade de jogadores que atuavam na base, que saíram da base. Tá, e esses moleques também já não jogaram aí no Campeonato Paulista algumas oportunidades? Você tem que dar sequência. Fizeram o quê? Mas o torcedor do Você Santos não dá sequência para as olha, ruindades. legal, estamos dando oportunidade, Você o menino não jogou. Ele quer que o cara entre e faça gol. Se o cara Mas e os caras que ele tá colocando tá fazendo gol? E os caras que ele contratou tá resolvendo? Quem é que tá resolvendo? Fala pra mim. O Santos tem um dos melhores ataques do campeonato. No primeiro turno. No primeiro Começou turno. agora o segundo turno? No primeiro turno. Vê como é que tá o segundo turno. Mas começou agora. Há 7 jogos que o Santos não sabe que é jogar bem. Porra. Não começa a gente querer tapar o sol com a peneira numa realidade que está acontecendo no clube hoje. E se ele está xingando hoje, se ele está reclamando da base, é porque ele também está enxergando. Eu estou falando de jogadores que não foram criados agora. São jogadores da safra do Rodrigo. Jogadores que já estouraram a idade e estão começando a perder espaço. Agora... É esses jogadores que eu falo. Agora, quando ele fala da base, a gente tem que analisar mesmo que a base do Santos está indo pro buraco. Porque não está tendo renovação, não está tendo bons jogadores. É uma safra ruim que está sendo criada. Isso daí vai ser reflexo daqui a 2, 3 anos. Porque não vai ter jogador para colocar no time. Porque a base não vai revelar. Aí sim eu concordo com ele. Mas não essa safra que nós tivemos, aquela safra de sub-15, sub-17, que arrebentou a boca do balão, todo mundo falava bem dessa safra. Aí chegou um treinador, contratação estrangeiro, e a molecada, ó, dançou. Essa é a realidade. Agora, ô Tony, você não acha que o Paulo Autuori, que também domina hoje não só assuntos atinentes ao futebol profissional, mas também a base? Foi dado a ele a base, o feminino e o profissional. Você acha que o Paulo Autuori não conversou? O São Paulo, ele falou, São Paulo, e aí? Aquele jeitão dele, não dá para colocar meninada? E o São Paulo falou, o Paulo Autuori, você é um cara experiente. Qual desses meninos você acha que vai resolver se eu colocar? Você acha que vai mudar alguma coisa se eu colocar um desses meninos? Você acha que o próprio Paulo Autuori não é sabedor de que a qualidade dos meninos não é que seja ruim, mas não é acima do que está aí. Então, você só coloca algo no lugar se for para melhorar, pô. Não, a questão é a seguinte, que nem o Guido falou do Sandri, o volante. O Sandri ficou sem contrato até agosto agora, tal, teve um problema com relação a contrato. Jogador que parece que agradou ao Sampaoli. Tem alguns jogadores relacionados, acho que é o Tan, como é que é, Alexandre? Tem, alguns ficaram no banco. Mas sumiu. Ele Fernando colocou... Tan, né? Alexandre Tan, se não me sumiu, engano. sumiu, Alexandre Tan e Wagner Leonardo. Se não me engano. São dois jogadores. Um volante que ele chegou a relacionar. Agora, o São Paulo se defende dizendo que ele está no dia a dia, que sempre trabalhou com profissionalismo e que ele não vê ninguém que ele possa ter como trocar durante o jogo, literalmente. Se ele deixou esses dois aí, é porque ele achou, pelo menos, né? E esses dois que foram relacionados já, e o Sandri também, são 3. E com relação ao jogador do Chile, foi um jogador que ele colocou na Copa do Chile. Foi. O torneio foi a Copa do Chile. Não sei o nome, isso foi o que ele falou na entrevista. Agora, com 15 anos de idade. Agora, a alegação do treinador é essa. Ele chamou as redes sociais de redes antissociais. Foi o que ele disse, que estão mexendo muito com o que não conhecem, falando que aqui dentro quem sabe é ele. É a postura que ele tem, uma postura de chegar realmente dominando essa questão, e opinou de forma não contundente, mas forte, né, sobre essa questão da base do Santos e da falta, na opinião dele,
de jogadores para chegarem ao time principal. Olha aqui, você vai comprar produtos para festa? Venha para Cacau Center porque não tem preço melhor. Vem aí o Dia das Crianças, muita gente, né, na festa de Cosme e Damião e tal, faz aqueles pacotes de doces. Então, você quer comprar produtos para festa, quer comprar doces, né? Além disso, em outubro também tem a festa de Halloween. Tudo, para qualquer tipo de festa, venha para Cacau Center. Você está vendo aí na tela os preços. Pode ir na concorrência, você não vai encontrar preço melhor. Cacau Center tem mais de 40 mil itens. Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Bom, enquanto o São Paulo diz que não é questão de qualidade, mas os jogadores que o Santos tem na base não estão ainda num patamar de chegar para resolver, o Santos tem 2 jogadores de seleção. Um deles é o Caio Jorge. O outro é o Sandri, como o Guido falou, que estão na seleção que vão disputar o Mundial Sub-17. E os 2 falaram da convocação. Estou muito feliz pela oportunidade de estar voltando para a seleção novamente. É um sonho de criança meu, não só meu, como da minha família. Queria agradecer ao Santos pelo suporte que está me dando, pelos jogadores que vêm trabalhando em alto nível, para eu estar em alto nível também. E queria agradecer a Deus mesmo. Eu também muito feliz. Eu acho que é um sonho, não só meu, mas de todos os jogadores, que é um sonho estar no Mundial, na Copa do Mundo. E eu estou muito feliz, queria agradecer ao Santos e a Deus por tudo que está fazendo na minha vida. No time lá da... Olha lá. Essa molecadinha aí tem futuro. Sub-17, vai disputar o Mundial, seleção brasileira, né? Claro que tem qualidade, mas, na opinião do São Paulo, ainda não estão prontos para assumir uma responsabilidade. Eu não quero, estava falando aqui, voltou aí, mas não quero ser crítico ao São Paulo gratuito, porque ele vai sempre responder à imprensa que ele é que conhece a situação interna do clube literal. Mas ele foi, há pouco tempo, 2016, ele era treinador do Alumni Casilda. Conhece o Alumni Casilda? Repete, por favor. Alumni Casilda, é a cidade que ele nasceu, Argentina, em Casilda. Eu onde... leio Casilda, isso é com S. É onde o filho dele trabalha, acho. Acho, deve ser, né? Então, quer dizer, não sei se tinha base lá no Alumni Casilda. No Santos tem. Não, veja bem, o São Paulo e seus correligionários, não é uma crítica, tá? Só uma observação, porque é meio difícil, porque ele treinou o Emelec, a Universidade do Chile, a Argentina e o Santos. Não, e o Sevilha. Então foi o Sevilha antes do Santos. O resto é o Alumni Casilda, né? Então não sei. Eu fico. Não, tem que falar, porque é um negócio estranho, né? E a seleção chilena, né? Não, a seleção chilena tudo bem. A seleção chilena, foi um a seleção momento como argentina, a Argentina não andou nem com o time que tinha. Mas eu tenho respeito pelo treinador. O pouco que eu venho aqui ao programa, falo sempre bem dele, porque vejo que ele tem uma condição ímpar em conhecer o futebol. Só que também, por outro lado, não pode passar a régua numa entrevista na base, né? Tem que saber o que está vendo direitinho e talvez até guardar um pouco isso, né? Lavar roupa suja em casa, não fora de casa. Não, passou a régua também? A única coisa que nós temos que complicado. Criticar é a não colocação desses jogadores, pelo nós menos estamos dizendo. Na relação daqueles jogadores que viajam para fazer parte. O caso do Sandri e o outro menino lá, o centroavante, que também foi para a seleção brasileira. Eu estava vendo aqui a lista de vários jogadores da base do Santos que tiveram uma ou duas oportunidades de ficar e sumiram. Não tiveram mais sequência. Né? Porque o que vale para esses meninos é compartilhar, mesmo com os estrangeiros, compartilhar. Vai viajar, porque você pode colocar 500 caras no banco. Está levando 23 jogadores aqui, tem 5 zagueiros. Sabe que a relação dos jogadores que foram para o Rio de Janeiro, ele está levando 5 zagueiros, 3 goleiros. Quer dizer, você não podia pegar e colocar um jogador da base nessa relação para formar? Isso são as críticas que todo mundo está fazendo ao São Paulo. Bom, já vamos falar de Santos e Fluminense. Partida de logo mais à noite no Maracanã para Obra Max. Aliás, por falar em Obra Max, você, meu amigo que está em casa, está difícil comprar os materiais para a sua obra? Chega de perder tempo com as lojas de sempre, hein? Você precisa conhecer a Obra Max. A Obra Max é o primeiro atacado de materiais e construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. É uma nova forma de comprar materiais de construção, mais fácil, mais rápida, confiável e muito, mas muito mais barata.
Praia Grande e a Baixada vão conhecer uma nova forma de comprar materiais de construção. Chegou Obra Max, o primeiro atacado de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Obra Max é para o profissional da construção e também para quem está construindo ou reformando. É rápido, fácil e muito mais barato. Tudo para você levar na hora. E se precisar, a gente entrega no dia seguinte. Obra Max Praia Grande, para quem é craque na obra. Venha conhecer. Gente, são mais de 19 mil produtos lá na Obra Max para você, para sua obra, para sua construção. Tudo com disponibilidade imediata para retirar ou entrega no dia seguinte, comprando até às 15 horas. A Obra Max é para o profissional da construção e também para você que precisa reformar ou manter a sua casa ou o seu local de trabalho. A Obra Max fica na Praia Grande, na Avenida Ministro Marcos Freire, 1500. Você pode comprar também pelo Televendas, pelo telefone 3003-3400 ou pelo site obramax.com.br. Sua loja 24 horas todos os dias. Para a Obra Max, obra é compromisso. Uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho para falar de Santos e Fluminense. Não saia daí. Super oferta Chevrolet absoluta. Onix LT 2019, 39.890 ou 990 mensais sem entrada. Últimas unidades. Chevrolet absoluta. Em Santos, Guarujá, Praia Grande e São Paulo. 32269000. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Meus amigos e minhas amigas, neste final de semana, sábado e domingo, os esportes radicais vão invadir a Praia Grande. Olha, vai ser demais, hein? Lá no pavilhão de eventos, Jair Rodrigues, sábado e domingo, a partir do meio-dia. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. O que vai rolar, né, no chamado Fera Esportes Radicais, nesse sábado e domingo lá na Praia Grande, no pavilhão de eventos Jair Rodrigues? Vai ter lá skate, patins inline, BMX, crossfit, surf skate, tirolesa, parede de escalada, exposição de esportes náuticos e shows, hein? Por exemplo, show da Pitt, Marcelo Falcão, isso no sábado. Domingo, Super Combo, que é rock, Detonautas, Raimundos, maravilhoso. Então, atenção, jovens que se ligam em esportes radicais. Sábado e domingo, a partir do meio-dia, lá no pavilhão de eventos Jair Rodrigues, na Praia Grande. É imperdível, hein? Esportes radicais com shows. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível. É uma realização da Prefeitura Municipal de Praia Grande e da Secretaria de Cultura, tá? Aproveite e tenha aí um ótimo final de semana com muitos esportes radicais na Praia Grande. Falar de Santos e Fluminense, o zagueiro Nino do Fluminense fala da batalha de hoje no Maracanã. Vamos ouvi-lo. O Santos tem uma equipe muito qualificada, ótimos jogadores, um time que joga ofensivamente, que tem um padrão de jogo dentro e fora de casa, mantém esse mesmo padrão, com um técnico muito inteligente. A gente sabe da dificuldade que vai ter, né, nessa partida, mas a gente também sabe do nosso ponto forte. A gente sabe o que precisa fazer para sair com um bom resultado e é nisso que a gente está focando. É mais na nossa parte, no nosso trabalho, no que é preciso ser feito para que a gente possa conseguir um bom resultado. E o colega falou sobre a questão da defesa, o ataque também não vem produzindo muito. Como encontrar um equilíbrio no momento tão delicado da temporada? Já iniciou o segundo turno, Fluminense dentro da zona do rebaixamento. O que fazer e de que forma fazer para encontrar um equilíbrio dentro desse time? É com o trabalho, né? A gente tem se esforçado dia após dia. A gente sabe que o atacar e o defender é a responsabilidade do time inteiro, não só de um setor do campo. Então a gente tem todo mundo se empenhado nisso para que os resultados em si, né, os gols comecem a sair a nosso favor, a gente tome menos gols para que assim os resultados apareçam. E é trabalhando, é se esforçando. A gente sabe que não há outra coisa a se fazer agora, é focar em tudo que a gente pode fazer de melhor para que a gente possa sair da situação. Guido, vamos ter a imagem do treino do Santos, o jogo logo mais à noite. A gente não sabe o time que o São Paulo vai colocar em campo, porque ele nunca declara antecipadamente a escalação. Mas eu queria que você me falasse desse jogo. O Fluminense está lá entre os últimos, precisa sair, está um caldeirão efervescente.
e o Santos já há alguns jogos aí tropeçando e já deixando um ponto de interrogação, a desconfiança pairando no ar da Vila Belmiro sobre a performance do time agora também no segundo turno. O que você vislumbra para o jogo de hoje? O Santos vai matar o Fluminense, aquela pressão, a intensidade, ou vai ser um jogo mais truncado? O que você imagina para logo mais à noite? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Santos tem mais qualidade que o Fluminense e se ele colocar o seu jogo verdadeiro, um jogo de velocidade, de rapidez, de envolver o time do Fluminense, ele consegue um grande resultado. O problema todo é que o Fluminense ele vai ter que se doar mais do que vem se doando para conseguir um resultado positivo. Então, é aquele momento em que todos os jogadores do Fluminense estão pensando na zona de rebaixamento e num jogo como esse, para se reerguer o campeonato, é importante uma vitória. Então, às vezes a fase é ruim, mas a vontade e a determinação de um time acaba complicando aquele que às vezes tem mais qualidade. E nós já vimos quantos resultados assim ao longo dos campeonatos, né? Quando você acredita que seu time é melhor, que o outro está em baixa, que o outro não está fazendo uma boa campanha, é aí que você acaba se prejudicando, acaba se atrapalhando todo e não consegue a vitória. Tomara que o Santos, pelo plantel que tem e aquilo que o São Paulo possa colocar em campo, consiga vencer a equipe do Fluminense. Mas não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicado. Para você, Tony. Não, acho que não pode sair para cima, não. O Oswaldo Oliveira vai ter a mesma formação que venceu o Corinthians. É um time está necessitado com a volta desse zagueiro Nino. Essa formação deve ser a ideal do que o Oswaldo tem na mão. E... O Yuri está emprestado ou está em definitivo lá? O Yuri está emprestado. Não, o Ourinho, você está falando? Não, o Yuri. O volante também está emprestado. Ah, sim, então, acho que mas emprestado. vai jogar. O gozado que o Santos enfrentou recentemente um adversário aí, que tinha um jogador emprestado e não pôde jogar. Né? E agora o Yuri está escalado para jogar? Liberaram? Não. Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique. Não. Alain, o Yuri está escalado. Yuri está escalado, pelo menos está na ficha do Fluminense. O Yuri está no meio, e na frente Nenê, Ganso, Gonzalez e João Pedro. Então quando o Santos na emprestou, ficha, sim. Quando o Santos emprestou, deve ter falado para o Fluminense, contra nós pode escalar que não tem problema. Isso é o que dizia o Moran, que tinha que fazer sempre o contrato para não jogar contra o Santos, mas nunca faziam, né? Mas são coisas das priscazeras aí. Não, joga assim, esse é o time do Fluminense, provável. Que você lembrou do Yuri, que foi a mesma formação do jogo contra o Corinthians. Exatamente. Né? Exatamente. Mas será que o Yuri está emprestado? Essa é a informação que a gente precisava ter. Emprestado. É o que eu tenho emprestado. Porque o Fernando Diniz que pediu a contratação dele, né? Porque ele trabalhou com o Fernando Diniz na época do Audax. E foi um jogador que o Fernando Diniz revelou. Entendeu? Sim. E ele pediu naquela época. E o Yuri estava encostado no Santos. Então, acho que foi emprestado, Guido. Se foi emprestado, só se o Santos liberou, não colocou num contrato. O Santos tem que falar o seguinte, olha, jogando ele, não jogando. Se não serve para nós, pode jogar que não tem problema nenhum. Volta o Evandro, Gustavo Henrique no Santos e não sei se joga o Ederlis ou joga o Marinho, né? Porque o Marinho tá... que você escalaria? Eu escalaria o Marinho, ele está pendurado. Mas eu começaria o jogo com o Marinho. Né? Pela direita. Você acha, pela direita. Só para a gente ter uma noção aqui, certo. eu estava acompanhando aqui as informações e saiu a relação dos jogadores que viajaram. Eu tenho na tela aqui, pode pôr na tela aí para a gente ver aí. Vamos lá? Vamos lá para a gente. O telespectador em casa pode fazer a sua conclusão do que ele vai escalar aí. Ele vai com 3 goleiros, o Everson Vanderlei e o João Paulo, que é da base. Os zagueiros, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e o Luan Pérez. Quer dizer, ele leva 5 zagueiros. Laterais, Vitor Ferraz, Pará, Felipe Jonathan e Jorge. Volantes, Alisson, Diego Pituca. O meio, Carlos Sanches, Jean Mota, Evandro. O Eva tá de fora, hein? Porque fez aquele rodízio. Soteldo, Eduardo Sacha, o Derlis Gonzalez, que não ficou no banco contra o Grêmio, reaparece agora no banco. Marinho, Uribe e o Lucas Venuto. São os jogadores que acabaram fazendo parte. Qual o time que você acha que ele escala? Vai de 3 zagueiros, não, né? Vai de 3 zagueiros. Eu acho que ele entra mais uma vez com o Aguilar, o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique. Ele deve fazer essa formação. Ou ele coloca o tão sonhado que seria o Luan Pérez na lateral esquerda, né? Porque aí ele fez aquela jogada de colocar o Luan Pérez na lateral esquerda, fazendo o tripé com 3 zagueiros. Né? E o Jorge adiantado. E o Jorge adiantado. E libera o Jorge. Aí você tem o Alisson Pituca, o Carlos Sanches. Se ele entrar com o Alisson Pituca, Carlos Sanches vai sobrar, porque ele vai entrar com 3 atacantes. Marinho, o Sacha
e o Soteldo. Então precisa ver como é que ele vai formar esse time. E o do Evandro? Santos. O Evandro... Porque, então, é aquele negócio. Volta, né? O jogador se você tá... faz o feijão com arroz, se você escala o feijão com arroz, você coloca 2 zagueiros e você vai ter mais opção. Porque com 2 zagueiros você pode colocar mais um homem no meio. Ou o Evandro no meio. O certo seria esse. É você entrar com ou os Carlos Santos, Pituca e Evandro, tirar o Alisson, botar um jogador com mais qualidade, jogar com 2 laterais de ofício e 3 atacantes. O normal seria isso. Mas não existe normal para o técnico Sampaoli. Existe o inventor Sampaoli, que pode mudar o time e não fazer essa escalação. Porque, na minha opinião, o time que tinha que entrar era o Everson no gol, na lateral direita, o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e o Jorge. Aí você põe ali Pituca, Carlos Sanches, Evandro, na frente Marinho, Sacha e Soteldo. Esse seria o time, na minha opinião. Aí o Alisson não joga. Já tira o Alisson. Deixava o time com mais qualidade, com o Pituca, com o Carlos Sanches e com o Evandro. 3 jogadores ali no meio campo, os 2 que trabalham bem a bola e marcam também, o Carlos Sanches e o Pituca. E você colocaria o Evandro para fazer o trabalho de armação. E com 3 atacantes. Você teria um time com mais qualidade. Um time que saísse mais pro jogo. Agora a gente não sabe o que ele vai inventar, né? Palpite para Santos e Fluminense, meu caro Tony. Eu fico com 2-1 para o Santos. Vou ter fé fora de casa no Santos em função da situação do Fluminense, mas vai ser um jogo difícil, duro, hein? E acho que o Alisson joga, assim, com Evandro e... Não é que eu acho. Eu tirei ele do meu time. Então, vamos ver. Eu acho que fico com 2-1. Se perder o Fluminense, dizem no Rio que o Oswaldo Oliveira é degolado. É degolado no bom sentido. Vai ser a primeira vez. Mas cai o treinador do Fluminense. Guido, palpite. Eu acho que o Santos ganha bem. Eu acho que o Santos tem muito mais time que o Fluminense, tem muito mais volume de jogo. O Fluminense não vai aguentar o Santos na pressão, na marcação. Eu acho que o Santos mete uns 3-0 o Fluminense. 3-0? Eu acho. É o seguinte, olha, vamos ver os gols do Flamengo ontem também para Blanco Pneus. Você vai trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco, porque falou em pneus da Baixada, falou em Blanco Pneus. Não tem preço melhor. No Blanco você vai encontrar também a melhor revisão automotiva. O pneu Aro 15 a partir de R$ 229. Pneu Aro 16 a partir de R$ 249. Tem embreagem também com kit platô, mais disco com rolamento, 12 parcelas a partir de R$ 19. Blanco Pneus, 2 lojas da Antônio Merique em São Vicente. Uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Flamengo 3-1 no Inter de Porto Alegre ontem lá no Maracanã. O que vocês acharam da vitória do Flamengo aí que tá embalando, hein? Acho que o título vai chegar bem antes do esperado, hein? Eu acho que essa vitória aí deixou os palmeirenses, né, muito chateados. Principalmente o Renato lá na Praia Grande, que ele é um grande torcedor do Corinthians e gosta do Palmeiras às vezes em quando, mas ele gosta mais do Corinthians. Ele é mais apaixonado pelo Corinthians, né? E o Flamengo conseguiu uma vitória e que a gente começa a sentir que a arbitragem está muito favorecida ao Flamengo. Você vê os lances ontem, os lances fortes da partida, a maioria deles, tudo a favor do Flamengo. Nada contra o Inter, tudo contra o Inter, nada a favor do Inter. Tá certo que o Flamengo teve volume de jogo, mas as coisas que acontecem com o árbitro, quando você sente que o árbitro está segurando o jogo, está marcando falta que não acontece. Olha, essa expulsão do Guerreiro, ele está sangrando ali. Em primeiro lugar, ele foi reclamar com toda a razão. O Guerreiro foi o jogo inteiro marcado pelo Caio, chegando junto, batendo, fazendo falta e o árbitro marcando. Olha, isso aí foi falta do Caio. O Caio se jogou em cima do Guerreiro. Foi uma falta brutal. E a cabeça do Caio acabou acertando a cabeça do Guerreiro. Ele foi reclamar desse lance e tomou cartão vermelho. Por quê? Porque o árbitro estava mal intencionado. Essa é a realidade. E o Flamengo foi favorecido nesse lance porque ficou com 2 jogadores a menos. O Internacional, com 1 já é difícil, imagina com 2, aí o Flamengo cresceu mais ainda e meteu 3-1. Então, de um modo geral, a gente está sentindo isso aí. Tony Vasconcelos, para você, a vitória do Flamengo. É o time mais difícil de ser batido até o momento. Eu acho que realmente, no caso do Guerreiro, foi uma injustiça muito grande em função da marcação que ele sofreu. Da maneira... o pênalti em cima dele que não foi o pênalti. Então teve algumas coisas realmente a arbitragem discutível. Só que o Flamengo tem conseguido, pelo menos no meu entender, manter uma regularidade difícil nesse começo de segundo turno, que geralmente
cai um pouco o padrão, né? Em nome de Jesus, o Flamengo vai seguindo. Agora, o Jorge Jesus não é também o inventor da pólvora, né? Vamos aguardar, o campeonato ainda tem muitos jogos, muita coisa pode acontecer. Me agrada muito a forma como ele mexe na defesa, porque o Flamengo é um time que se defende bem. Então, falar, o Flamengo marca muitos gols, o Gabigol voltou a jogar, o Gabigol está fazendo um gol atrás do outro, agora isso, aquilo, no Santos, mas o Flamengo se defende bem. Esse excesso que vimos ontem, inclusive, talvez porque a arbitragem deixou a coisa folgar, é um excesso que, controlado, né, vamos dizer assim, é bom na defesa do Flamengo. O Flamengo mexe muito bem, o Jesus mexe muito bem na equipe, né? Então, nesse ponto, eu acho que o Flamengo mereceu. Mas a arbitragem realmente teve pontos negativos e a expulsão do Guerreiro foi um deles. O último destaque. A bronca que o técnico do Flamengo deu no Rafinha, e o Rafinha olhou na cara dele e falou, não grita comigo, não grita comigo. Pô, ficou impressionante o negócio, hein? Como dizer, aqui é Rafinha, não grita comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Gostei do Rafinha. Que é isso, amigão? Bom, o Flamengo está aí liderando e o Palmeiras joga o CSA hoje. Se ganhar, reduz novamente a vantagem do Flamengo com o Palmeiras. Olha que deu pane no celular, venha para a Top Center. Não tem lugar melhor para arrumar o seu celular do que na Top Center. Sabe por quê? Porque esses profissionais da Top Center têm certificado de tudo que você imagina. Eles conhecem tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Eles têm todo tipo de acessório que você precisar. Capas, películas, carregadores, bateria. E eles consertam na hora, na frente do cliente. Eles estão há 10 anos aqui no mesmo endereço, na rua Oswaldo Cruz, bem ao lado da porta principal da Unisanta. E o horário de funcionamento? Às vezes você está com pane no celular e está trabalhando. Fala, mas quando eu saio do trabalho eles estão com a loja fechada. Não. É de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Então, não se preocupe. Deu pane? Pode trazer aqui na rua Oswaldo Cruz. Você vai olhar a imagem do seu televisor, à direita do seu vídeo é a entrada por onde entram os alunos da Unisanta. Ao lado está a loja Top Center, tá bom? Testemunho de qualidade e honestidade. Ontem o Carlito Macedo, que teve aqui no programa, foi levar o iPad dele, não foi? Acho que sim. Levou o iPad e estava com problema do botão. É. E aí levou lá para ver o que era, aí um dos funcionários lá da Top Center, né? Olhou e falou assim, ó, não dá para trocar isso aqui, que isso daqui não vai dar certo, mas você vai continuar usando. Mexeu no celular lá, no iPad, botou um dispositivo lá, que não precisa mais usar o apertador lá para ligar ele, né? Para trocar. Pô, quer dizer, o Carlito fala assim, pô, deixei de gastar e vou continuar com o meu aparelho funcionando legal. Eu acho que às vezes tem certas empresas aí que não mandam, não, vamos trocar aqui, troca a capa, troca isso, troca a tela, troca tudo e acaba pagando mais do que o próprio celular. É isso aí. Top Center, qualidade e credibilidade. Uma pausa, automobilismo com o nosso Tony Blair. Já. Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Muito bem, Tony Vasconcelos, agora o assunto é Fórmula 1. Domingo passado ferveu lá, hein, Tony? Verdade, GP de Singapura, a casa da corrida noturna da Fórmula 1, né? A primeira corrida que foi disputada à noite, em 2008, quando a Fórmula 1 teve essa ideia, e nas ruas lá de Singapura tivemos mais uma vitória de Sebastian Vettel, a quinta da história. Aí a largada, o Vettel o Leclerc pulando na frente, o Vettel começou brigando com o Hamilton, a Mercedes se esforçando muito para tentar reverter esse quadro. É interessante notar que é um circuito que favorecia a Mercedes é o circuito que tem mais curvas no calendário, 24 curvas. E é um circuito que tem curvas de baixa, apesar de ter algumas retinhas aí, mesmo sendo um circuito de rua, não é uma Mônaco, né? É um circuito que se assemelha um pouco ao da Hungria, tal, como se fosse um circuito fechado realmente,
um autódromo, só que sem áreas de escape. Todo mundo andando perto do muro. Agora, a questão principal foi que nas curvas, quando eu vi o comparativo da volta da pole position do Charles Leclerc, que já foi uma surpresa, o comparativo mostrava ele, aí o toque do Carlos Sainz, né, com o Nico Hülkenberg, foi uma bobagem dos dois, e a McLaren acabou, o Sainz teve problema depois da corrida inteira. Mas o Leclerc fazia curvas de baixa tão rápido quanto a Mercedes, a Ferrari chegando. Ou seja, a Ferrari teve uma evolução, modificações aerodinâmicas, enfim, aquilo que o Mattia Binotto, chefe de equipe, comandou lá para que essas modificações difíceis de serem feitas e foram feitas, e aí o que eles chamam de undercut, né, que foi o Vettel passando o Leclerc após a parada do Leclerc. Não era esperado, os dois pilotos iam até o fim da prova, o Leclerc aí no rádio, que vocês estão vendo, está reclamando, e muito, né, falando, olha, tudo bem, mas eu não aceito, isso não está muito certo, porque a verdade era para que não ocorresse o tal do undercut, né? Tá vendo aí, o Vettel quase bateu depois com o Pierre Gasly, já liderando a corrida. E a Alfa Romeo liderou uma prova, olha aí. Antônio Giovinazzi foi o único carro até agora na temporada que não foi Ferrari, Mercedes ou Red Bull que liderou uma volta. Então foi também um momento importante, mas claro que a Alfa Romeo é toda Ferrari e deixou o Vettel passar lá com tranquilidade. O Tony, ficou no ar de que o segundo colocado, que é o Leclerc o outro ia deixar ele passar, né? Porque por causa do erro lá, né? E aí o ficou Russell aquela discussão toda. Será que vai acontecer isso? Veja bem, a questão do Leclerc é o seguinte, o Charles Leclerc ele não pode reclamar agora, é muito cedo. Ele é um excelente piloto, a Ferrari venceu 3 corridas de uma vez agora, há um tempo que não vencia e venceu as provas importantes do calendário aí, como a Bélgica, por exemplo, e agora vem com mais uma vitória e a primeira dobradinha. Mas o Leclerc tem que ficar tranquilo porque o Vettel precisava de uma vitória, a Ferrari também sabia disso, independente dessa ultrapassagem nos boxes ter sido programada ou não. Não foi aquela, não vamos pedir para ele passar, mas vamos inventar um negócio que ele vai se ferrar. Não chegou a inventar. Olha o Raikkonen aí com o russo, com o Kvyat, também é brincadeira, finlandês com o russo sai tiro, né, amigo? Não é moleza. Mas o caso, e aí a culpa foi do finlandês que perdeu na tangência e danou a corrida do Raikkonen na Alfa Romeo. Mas eu acho que o Leclerc, ele poderia ter vencido, não seria nem surpresa e muito menos venceu na Bélgica, na Itália e venceria em Singapura. Mas não pode sair falando muito porque ele ainda é um garoto e o Vettel é tetracampeão do mundo, ele não está nos seus melhores dias, o Vettel não vem vivendo uma boa fase, mas é tetracampeão mundial. Então a corrida caminhou para esse lado, a Ferrari não tem por que favorecer, porque o campeonato está todo ele para o Hamilton, o importante agora é pensar no vice-campeonato. Se a Ferrari pensar no vice-campeonato, vai ter que pensar no Leclerc, que é o principal a chegar ao vice-campeonato, está brigando com o Valtteri Bottas da Mercedes e com o Verstappen da Red Bull, e o Vettel vai tentando voltar à sua antiga forma. Você não pode descartar um tetracampeão do mundo, com 30 e poucos anos aí, que tem tudo ainda para vencer. Ferrari agora, amanhã já temos treino para o GP da Rússia. Domingo, né? Domingo, Sochi, lá no Paraíso, lá, que onde teve a Olimpíada de Inverno, enfim, é um balneário. E essa corrida muito bonita na Rússia, sem dúvida nenhuma, mais um circuito onde a Ferrari pode surpreender. Não é um autódromo que vá 100% Mercedes. O Hamilton está mordido. Deu uma declaração depois da corrida, falou que a Mercedes tem que sentir a derrota. Não pode dizer, já ganhou o campeonato, não vamos continuar. Vai ser uma grande prova no domingo, GP da Rússia. Até quinta que vem, Tony. Até mais, um grande abraço a todos. Tchau. Muito obrigado, Tony Vasconcelos. Guido Bortolomazzi. Até amanhã, se Deus quiser, com uma grande vitória do Santos hoje à noite. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Baixado Esporte fica por aqui. Amanhã, meio-dia, tem mais. Um abraço e até lá. Boa sorte, peixe. Tchau, tchau.